Meditação para o dia. Deus cuida de nós. Quando o pastor tirava as ovelhas do aprisco para levá-las até um pasto verdejante, naquela região havia um deserto, porque a região da Palestina, onde Davi cuidava das ovelhas, era uma região desértica. Então, entre o aprisco até o oásis, onde havia pastos verdejantes, havia um deserto. E esse deserto, muitas vezes, ele era longo. Era um deserto seco, sem alimentação e sem água. Sabe? E quando nós imaginamos as ovelhas atravessando aquele deserto, eu fico pensando em nossas vidas. Quantas vezes você, eu, quantas vezes nós atravessamos desertos? Nós temos a esperança no coração, nós temos a fé de que existe um pasto verdejante, mas a vida é um deserto. Olhamos diante de nós e o que é que nós enxergamos? Deserto. Meu Deus, e parece que esse deserto não vai ter fim. Quantas vezes nós seguimos por tantos caminhos e encontramos desertos? A ovelha, ela não pode sair sozinha em busca dos pastos verdejantes, porque a ovelha, ela não sabe se conduzir, era um animal totalmente indefeso. Então, a ovelha, ela dependia totalmente do pastor. Da mesma forma, nós dependemos do pastor Jesus para nos conduzir. Se a nossa vida é um deserto, se diante de nós vemos apenas sequidão e não há água nem alimento, nós precisamos seguir o pastor. Precisamos ter Jesus Cristo como aquele que vai nos conduzir, que vai nos guiar. Porque, olha, nós sabemos que existe um lugar onde haverá alimentação. Então, a resposta para as ovelhas, o que poderia saciar a necessidade das ovelhas e trazer a elas a esperança, era a certeza de que há um lugar. Um lugar onde nós vamos olhar e não veremos desertos, não veremos hostilidade, não veremos sequidão, mas veremos aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas e materiais. Mas para nós alcançarmos esse lugar, nós precisamos seguir o pastor. Então, há um contraste entre a área desértica e os pastos verdejantes. Os pastos verdejantes estão bem adiante. Temos que atravessar o deserto. Muitas vezes, quando as ovelhas ficavam desesperadas, ou cansadas, ou angustiadas, elas queriam parar. Elas queriam ficar sozinhas no deserto, queriam seguir por um caminho tortuoso, queriam deixar o pastor e seguir para outro lado. Se elas fizessem isso, a morte era certa, porque elas poderiam morrer vitimadas por algum predador, ou mesmo de fome e de sede. Da mesma forma, meu querido, nós não conseguimos nos conduzir sem Jesus. Nenhuma pessoa consegue se conduzir nesse mundo sem Jesus, porque acabaremos nos perdendo e acabaremos sendo vitimados por espíritos malignos, porque assim como os lobos andavam à espreita, os leões espreitavam as ovelhas desgarradas, as ovelhas desorientadas, ainda hoje há espíritos malignos que ficam nos espreitando. Se alguém se afasta do pastor Jesus, afasta da oração, afasta do relacionamento com Jesus Cristo, essa pessoa torna-se uma presa fácil para os predadores espirituais, que vão tentar nos destruir, que vão tentar nos matar. Então, nós não podemos perder Jesus de vista. Nós não podemos deixar de seguir esse pastor. Não importa quão árido e seco seja o seu deserto. Sabe, não sei quanto tempo você atravessa esse deserto, mas eu digo para você, não desanime. Não deixe de seguir a Jesus, o pastor. Não abandone essa causa. Porque o Salmo 23 diz que ele nos faz repousar em pastos verdejantes. Então existe aquele lugar que vai trazer alento, refrigério para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. Precisamos continuar, perseverar, esforçar e acreditar. Não desista. Vamos adiante, porque nós encontraremos isso que buscamos, de que tanto necessitamos. Ore comigo. Senhor meu Deus, ficamos, meu Pai amado, angustiados diante do deserto tão grande que se abre diante de nós. Meu Deus,
locais tão áridos, Senhor, sem esperança, meu Pai, lugares, ó Deus, hostis, com pessoas hostis. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia dessa pessoa, Senhor Deus, que padece, ó Deus, vagando neste deserto. Ó Deus, ajuda-nos, para que possamos sempre ter Jesus Cristo diante de nós, para mantermos sempre o relacionamento com Jesus Cristo, para não nos perdermos dele e encontrarmos o refrigério para as nossas almas, para o nosso espírito, para a nossa mente, para o nosso corpo. Ajuda-nos, ó Deus, a encontrar esse refrigério, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.